Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eminência reverendíssima, nosso metropolita Saína Damasquinos, meus irmãos no sacerdócio, meus irmãos em Cristo. Hoje nós comemoramos Santo Arsênios da Capadócia. Na verdade, nós comemoramos o centenário do seu adormecimento. Santo Arsênios é um santo ortodoxo contemporâneo que tem uma história muito bonita. E é muito interessante também porque a história dele se mistura com a história de outro santo contemporâneo. Santo Arsênios, que era um sacerdote, batizou São Paísios do Monte Athos. E ele deu seu nome a São Paísios. No mundo, São Paísios tinha o nome de Arsênios, o nome civil de São Paísios era Arsênios. Ele recebeu esse nome de Santo Arsênios quando o batizou. E Santo Arsênios profetizou que ele seria um grande monge no futuro. São Paísios tinha uma grande reverência por ele e Santo Arsênios era um tema comum em suas conversas. Mas, a parte dessa relação com São Paísios, Santo Arsênios tem uma história de vida importante por si só. Eu diria que a história dele é um verdadeiro milagre. Santo Arsênios viveu em um momento de grande dificuldade para a Igreja Ortodoxa, que foi o período da dominação otomana. A opressão chegava a todos os níveis sociais, desde a educação até a saúde. A existência do povo ortodoxo sob os otomanos era comprometida e cercada de escassez. E a Igreja sofreu com a falta de padres, de educação religiosa do povo, pois o material era pouco ou inexistente. E Santo Arsênios nasce nesse contexto e se torna um farol para o povo de sua terra natal e das vilas ortodoxas ao redor. Santo Arsênios nasce em 1840 em Faraça, na Capadócia, filho de pais muito piedosos. Quando ele era criança, um evento miraculoso marcou profundamente a sua vida. Ele foi salvo de um afogamento por São Jorge. E desde aquele evento ele decidiu que se tornaria um monge quando atingisse a maioridade. E aos 26 anos de idade, Santo Arsênios tornou-se monge no mosteiro de São João Batista, na Capadócia. Depois de um curto período de tempo sendo monge no mosteiro de São João Batista, ele foi ordenado diácono e foi enviado para sua aldeia natal, Faraça, como professor. Na função de professor, ele ensinava as crianças a ler e a escrever em grego em segredo, pois as autoridades otomanas proibiam o ensino de grego entre os ortodoxos. E Santo Arsênios tornou-se sacerdote aos 30 anos de idade. E nesse primeiro momento da vida dele, ele focou tudo na educação do povo de Faraça, principalmente as crianças. Ele utilizava uma capela que ficava dentro de uma caverna, que só os ortodoxos da região conheciam, e que acabava servindo como uma escola secreta para ele dar aula para as crianças. Um ponto importante é que era parte do ensino infantil a oração noética. Ele ensinava a oração do coração a todas as crianças. Senhor Jesus Cristo, tem piedade de mim. O ensino, então, não era somente parte do desenvolvimento intelectual daquelas crianças. O cerne da educação era a manutenção da ortodoxia em um ambiente hostil. Ele começou a ganhar respeito do povo por esse trabalho, mas ele começou a ser reconhecido por sua santidade após uma peregrinação que ele fez até a Terra Santa. A partir daí, sua atividade espiritual começou a se intensificar e se espalhar. E ele muitas vezes se fingia de louco para que sua santidade não fosse notada, mas não adiantava muito. As pessoas percebiam que ele tinha um aroma de santidade. Sobre as dificuldades e a escassez que o povo de Faraça passava, como podemos imaginar, na região não havia médico. Se mal havia estudo, quanto mais saúde. Então, quando as pessoas estavam doentes, elas começaram a ir até Santo Arsênios. Ele lia as orações sobre elas e muitas delas se curavam. Todas as vilas ao redor levavam seus doentes até Santo Arsênios. Uma senhora de Faraça
que conviveu com Santo Arsênios, disse anos depois, já depois que estava morando na Grécia, ela disse o seguinte: nós não sabíamos da existência de médicos, nós apenas íamos ao padre Arsênios e ele nos curava. Eu fui descobrir a existência de médicos já na Grécia. Fecha aspas. Apesar de todo o trabalho que tinha Santo Arsênios, ele se recolhia nas segundas, quartas e sextas para rezar incessantemente, jejuar, manter sua regra de oração, e foi isso que manteve suas forças. O seu descanso era a oração. Em termos de atividade pastoral, o material litúrgico, como dito, era muito escasso. E por conta disso, Santo Arsênios separou todo o livro dos Salmos como um livro de bênçãos e orações. Cada salmo, Santo Arsênios separou, era lido dependendo da ocasião e da necessidade. Desde abençoar uma plantação até curar um doente do estômago. Tudo era separado por salmos. Ele também foi extremamente importante na manutenção da fé ortodoxa diante da invasão dos missionários protestantes que tentavam corromper a fé daquelas pessoas e que verdadeiramente se espalharam por todo o Oriente naquela época. Santo Arsênios também tinha o dom da profecia e previu a expulsão dos gregos da Ásia Menor antes que acontecesse. E sabendo desse evento traumático de antemão, ele organizou o seu rebanho para a partida. Quando a ordem de expulsão vinda do governo otomano chegou em 1924, na véspera da festa da Dormição da Mãe de Deus, o santo liderou seus fiéis em uma jornada de 500 quilômetros a pé pela Turquia. Ele tinha por volta de 84 anos de idade na época. E um fato curioso é que 70 quilômetros depois da partida, ele lembrou que tinha esquecido uma relíquia de São João Crisóstomo. Então ele voltou todo aquele caminho percorrido para pegar essa relíquia, só para pegar essa relíquia e evitar que ela fosse profanada. Nessa caminhada, nesse verdadeiro êxodo, Santo Arsênios acompanhou o povo, tratando suas enfermidades, elevando sua moral, mantendo a oração incessante, até chegar à Grécia. E assim foi. Chegando à Grécia, ele profetizou que 40 dias após essa chegada, ele iria adormecer. E foi desse modo. Ele foi um verdadeiro evangelho vivo para o povo sofrido de Faraça, e terminando de conduzir o seu povo, ele adormeceu no Senhor. Santo Arsênios era professor, médico, sacerdote. Ele cuidou da educação, da fé daquele povo e era um verdadeiro médico das almas e corpos moldado à semelhança de Cristo. Meus irmãos e irmãs, quando lemos a história de Santo Arsênios, parece que estamos lendo a história de algum patriarca bíblico. É como a história de Moisés, guiando o seu povo sofrido até a terra prometida. Mas um ponto chama a atenção, que mistura-se com a própria mentalidade ortodoxa e acaba dando um panorama geral da interação da ortodoxia com o mundo ao seu redor. Apesar de Faraça ser um microcosmo, apesar disso tudo, de ser um lugar pequeno, afastado, naquele solo floresceu 2 santos importantíssimos da nossa igreja. Isso nos aponta o caminho e expõe muito da nossa miséria moderna. Meus irmãos, nosso mundo, particularmente o Ocidente, tornou-se um cadáver. O cadáver à espera de um golpe de misericórdia dos tempos. E o homem, naturalmente, encontra-se em crise. E um ocidental em crise procura a adequação das suas crenças. Ele alivia a sua dor através da centralização do seu próprio ego no universo. Ele procura um psicólogo, um psicanalista. Ele faz uma viagem à sua razão. Ele foca no seu cérebro. Aí nós temos um ponto de ruptura com o que o homem verdadeiramente é. Uma coisa interessante é que essas correntes de pensamento que tratam o homem somente em sua dimensão racional não se desenvolveram no Oriente. Não porque psicólogos são rodeados no Oriente, mas porque um homem ferido ia a um sacerdote. E era o padre, em posse da ciência terapêutica da Igreja Ortodoxa, que curava as feridas desse homem. Era a igreja que erguia esse homem do solo.
O contrário acontece no Ocidente, porque nós consideramos o homem apenas em sua dimensão racional. Tudo é uma questão puramente psicobiológica para nós, mas a questão da crise humana é uma crise noética, do nous, não é um problema do cérebro, é uma fenda que se abriu em nossos corações, e só a ortodoxia pode curá-los. Por isso, as confissões ocidentais estão amputadas diante da crise humana. Por isso que estamos vendo a derrocada da fé no Ocidente. E por isso que, apesar de toda a pobreza material de Faraça, ali nasceu um santo. A ortodoxia, quando imaculada, longe do sincretismo, é uma luz divina que se abre para uma parte do mundo que se acostumou às sombras. E sendo uma questão de coração, de nous, dominar essa ciência terapêutica pouco tem a ver com o acúmulo de conhecimento. Vejam, no seminário contemporâneo tem dezenas de mestrandos e doutorandos. Mas se eles quiserem aprender alguma coisa, vão ter que aprender com homens como Santo Arsênios. E essa é a beleza da ortodoxia, essa é a ordem correta. E se essa ordem se perder, se o academicismo predominar sobre a fé ortodoxa, será um golpe de Satanás sobre o fator humano da igreja. Se aprendermos a ortodoxia de manuais de teologia, em vez de experienciarmos a Cristo em oração, na vida ascética, nos mistérios e na vida dos santos, nós teremos um matadouro e não um hospital de almas. E essa crise que nós vivemos tem a sua raiz na imposição dos pensamentos, na imposição da fantasia sobre a mente humana, sobre o coração do homem. O homem ocidental vive na escravidão dos pensamentos, uma servidão total e completa da fantasia. Até mesmo a oração, que é o estado supremo da natureza humana, foi invadido pelo domínio dos sentidos e da imaginação. E isso é um erro terrível. Por isso que a ortodoxia, em toda a sua tradição, defende que a oração é realizada sem o cultivo de imaginação. A atenção plena às palavras, ditas calmamente, e o fisgar do coração do homem pela própria condição pecaminosa, conduz esse homem diante de Deus. E de fato, essa liberdade da escravidão dos pensamentos e da imaginação é o que define homens como Santo Arsênios. Confiar demais nos próprios pensamentos e cultivá-los, diz São Paísios, é a causa de muitos problemas psicológicos. Por isso a chave para a cura dessa crise, dessa fratura, está em repetir incessantemente no silêncio de nossos corações: Senhor Jesus Cristo, tem piedade de mim, até que os nossos corações se tornem um com Cristo. Por isso, quando vocês lerem sobre um santo, lembrem de praticar essa história. Lembrem que esses homens e mulheres devem nos inspirar e aprender a rezar. E foi através da oração que Santo Arsênios venceu todos os obstáculos. Santo Arsênios não tinha uma dieta especial, não praticava exercícios, ele não aprendeu nenhuma arte marcial, mas ele rezava incessantemente a oração do coração. E é esse aprendizado que nós devemos retirar para a nossa vida. Lembrem-se que nossa principal arma é o nosso combustível e o nosso silêncio interior. Meus irmãos, irmãs, nossas feridas serão curadas, nossas crises serão pacificadas, mas primeiro nós devemos aprender a retornar até Faraça, escolher a simplicidade e escolher verdadeiramente a cura. É uma escolha nossa, mas é uma escolha que atrai a graça divina. A experiência dos santos nos mostra que, se desejarmos manter a sanidade em um mundo que está ruindo, devemos aprender a manter a memória incessante de Cristo. E, meus irmãos, não existe nem existirá outra opção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.